Não estão te ouvindo. Está conectando. Tudo bem? Agora... Professores. Agora sim. Eu tô no fundo de tela normal, porque no meu quartinho do empregado, estou colocando uma porta com isolamento acústico, não a top, mas porque meu filho e minha esposa, eles começam lá a discutir e eu tô lá numas reuniões, entendeu? E aí os caras estão fazendo lá a porta agora e eu falei, eu vou vir aqui para a sala para a gente conversar, né? E tudo bem com vocês? Tudo bem, Tudo mestre? bem, contigo. Professor, eu não vi todos, mas eu estava fazendo uma lição de casa. Eu acho que eu estou ficando meio assim. Não era assim, mas agora eu estava vendo os temas dos Rock Night, o quanto que o 10º ele não tem que fazer nada. O quanto que o 10º pode ter o convite de incluir todos que vieram até agora. Uau! Né? No tema do tipo sobre conforto, medos, desafios, né? A questão do sim, né? As emoções, dores, delícias, a questão do ser, o ativismo, a questão do quem sou eu, né? E o amor, reciprocidade, sentimento, a inovação, um leão por dia, né? O que é essa história toda, né? Então, Você quer falar de tudo isso? Não estou querendo falar. A gente comenta e aqui já é uma forma de incluir, porque é o seguinte, Cristiano, eu acredito uma coisa, tá? O tempo, né? Que é o tema. O tempo vai resultar. E não é o briefing. O briefing, de repente, pode até mudar o título. Porque por que as coisas têm que ter o título primeiro? E por que o título não pode resultar da nossa conversa? Exato. Né? E tudo bem, o tempo é legal. A gente pode falar do mar, que é um termo japonês do não espaço, que é lindo, onde tem bastante possibilidades e não é onde não tem nada, onde tem tudo. É onde tem tudo, é onde não tem ninguém. Ainda bem que eu já comecei a gravar, sabe? Edson. Não. A outra coisa, isso não é um podcast ou é gravação? Porque eu vi só podcast. Calma. Não, Edson Matsu. Vamos lá, por Pera partes. aí, Felipe. Vamos lá. Eu tô calmo. Edson... Eu tô calmo, tá tudo bem, porque eu até nem sabia se ia fazer um barulho, estavam furando, e agora eu consegui aqui um cantinho, tá tudo certo. Turma, Edson Matsu, Felipe Guedes da Luz, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Rock Night, podcast, YouTube. Você já começou assistindo, ouvindo Edson Matsu, bagunçando ou harmonizando toda a nossa conversa. Esse aqui é o cara das perguntas. Silencioso. Então, assim, Sem respostas. Sem respostas. Não existe começo, meio ou fim. Com o Matsu, a gente pode começar pelo fim. A gente pode começar pelo meio. E a gente pode iniciar pelo começo. Agora até eu já me confundi. E nós podemos trabalhar o presente, que inclui o passado e o futuro junto. Aliás, Exatamente. eu estou procurando um curso de presentes possíveis, porque tem só futuro. Mas esse é o nosso presente possível. É isso aí. Então, com essa saudação, com essa bagunça que o Matsu já chegou fazendo no nosso podcast, que é dele também, eu saúdo a todas e todos que estão nos ouvindo no passado, no presente ou no futuro. E de nós manhã, de tarde ou de noite. E nós estamos fazendo um pod anticast.
Code Anticast. Isto! Maravilhoso. Cara, nessa história aí, cara. E nessa vibe. É um não é tão podcast. engraçado que eu tenho uma amiga, a Mayumi, lá da boxe, e ela estava vindo de São Paulo. E ela falou, eu estou lendo o livro para ti, mas eu vou te dar o livro, porque tem a sua cara. Aí ele deu o livro. Aí eu olhei o livro, é Misfit Economy, que é Economia do Desajustado. Eu olhei e falei assim, você acha tão desajustado assim? Baita livro lindo, cara. Olha, não sou muito de ler livro, porque agora eu estou me disciplinando, honrar quem deixou alguma coisa escrita por causa da pedagogia, né? Porque eu dei esse sistema, que eu estou amando, porque a primeira parte foi só filosofia. E aí eu pergunto para ti, qual a filosofia da sua atuação? Né? E isso é uma coisa que, cara, eu estou amando. Eu estou amando, assim, eu estou até meio impressionado que, cara, eu sempre fui do fundão, nunca fui de... eu sempre fui de bagunçar. E, cara, eu estou, assim, amando. E aí eles falam, no México, né? Mestrado de Pedagogia Sistêmica. E aí, o positivismo na educação mexicana. Aí eu olhei o seguinte, já imprimi positivismo na educação brasileira. E descobri que na bandeira do Brasil, ordem e progresso vem do positivismo. Eu não estava sabendo nada disso, entendeu? Conte, exatamente. É do Conte. Então, a ignorância minha, que eu tenho a bandeira ordem e progresso e de onde vem. Né? Esse olhar, só de um olhar, né? Então, tá aí. Então tá aí, professores, manda história. Na verdade, eu vou só fazer um sinal e eu quero que tu continue começou a contar de ti aí. Comentou assim, o que é isso aqui? É só um podcast, é um vídeo, mas a gente está gravando. É que a gente faz alguns recortes para botar no IGTV lá no Instagram. Tá? Então eu vou pegando partes depois para jogar. O YouTube ainda a gente tem conversas, mas quem sabe no futuro ali a gente vai estar criando. Matsu, tu começou falando assim, eu sou o cara do fundão, eu gosto da zoeira. Quem é o Matsu aí? Já respondeu várias vezes, mas Matsu, esse japonês que daí tem que dizer que é inteligente, mas que é o do fundão. Não me fala assim, porque eu falo que eu sou boliviano. Até tem um amigo meu o Gil, e ele fornecia trabalho, tinha uma agência, trabalhava para a Grendene, a gente discutia muito, e ele chegou um dia e falou para mim uma coisa que, assim, hoje eu tô mais medicado hoje, mas ele falou, você nem parece japonês. Eu falei assim, vai tomar naquele lugar que eu sou boliviano. Porque para de me cobrar num padrão, a vida toda eu fui cobrado, né? Cobrado para ser o padrão japonês. E, eu sou gente, eu erro, eu falo besteira, e, entendeu? Tá tudo certo, né? Então, quando você falou o japonês, né? Aliás, meu chimarrão, a minha água acabou, por isso que eu não estou de chimarrão, né? Que é o meu chá verde. É chá verde isso aí. Isso é chá verde. Chá verde. Tu é um japonês sem o selo da qualidade, então. Eu sou paraguaio, alguma coisa. Não, eu diria assim, eu sou o novo. Que inclui toda a diversidade brasileira. O New Japão e você. É isso aí. E, inclusive, essa história, né, que apareceu no anterior, que eu achei tão interessante, que nós vamos ter que falar de paternidade, porque falou de maternidade, né? Meu Deus. Né? Com a Fernanda e a Nádia. E aí eu vejo que tem essa história do que eu faço. O que eu fiz, não importa tanto. Porque hoje eu posso fazer diferente e talvez não faça sentido, né? E aí eu gostaria de dividir. Se for para falar do que eu me vejo, eu falo do meu Ikigai. Boa. Que o Ikigai soma essa história, né?
Então, ele começa com a história da minha oferta, que tem a ver com o meu autocuidado, com a minha autocura, utilizando o autocuidado, a autocura do outro. E aí tem uma abordagem, né, bem uma frase sistêmica, que são 3 palavras, com as declarações do sim, por favor e obrigado. E de um contexto de descobrir coisa e de preferência com pessoas. E com criatividade num contexto de libertação do que nós temos e não sabemos. E por fim, e o que o mercado pode contribuir é o aprendizado, que eu estou nesse caminho autodirigido, do design para a sustentabilidade, com uma abordagem sistêmica, ontológica, pergunta silenciosa e tudo isso aí. E o próprio Ikigai, né? Então, eu diria isso do que hoje eu estou habitando, né? Que eu acho que é esse presente, porque o passado, eu honro ele, mas hoje não faz muito sentido, né? Para onde eu estou indo nisso aí. Um sujeito pouco complexo, então, como somos todos nós, seres humanos. Adorei a tua definição, Matsu por Matsu. Maravilhoso. Muito bom. Agora eu te pergunto uma coisa. Sim, por favor e obrigado. E o Felipe vai entender o porquê, talvez depois a gente explique. A gente precisa ser obrigado? Então, ser graças poderia ser. Mexicano é melhor, né? Gratidão. É numa gratidão, né? Que aí na ontologia fala sim, obrigado, sim, por favor, e graças, de gratidão. E gratidão, num conceito que eu aprendi lá no Chile, na Newfield, no curso de coaching ontológico, que o Julio Lala falou e fez sentido para mim. E quando faz sentido, é que já tem isso. Não é que não veio fora. Ele só libertou. Gratidão é algo que você faz grátis para alguém, sem pedir nada. E um dia você recebe de volta um presente tão grande que você até não imagina o que você fez, mas que a vida te presenteia. Muito bem. Ô, Matsu, hoje é dia 21 de dezembro. Está rolando aí um lance de Júpiter e Saturno, o encontro entre os planetas. Você está ligado nisso aí? Constelação não tô, mas não tô, mas eu acho que eu estou sentindo, né? Tá a gente sentindo? Não está ligado, mas a gente está sentindo tudo isso. Eu posso ler um texto aqui para vocês? Por favor. Ela é da página do Gustavo Nogueira, um professor querido também, e chama Toros Lab do Tempo, é o nome do perfil dele. E ele escreve assim sobre o dia de hoje. O que os estudos do tempo têm a nos ensinar sobre o solstício e grande conjunção de 21 de dezembro de 2020? E um pequeno parênteses aqui. Era para nós estarmos conversando na semana passada. E por um motivo que eu não sei, que vamos aqui deixar em aberto, a gente não pôde se encontrar nesse dia. Não é verdade? E aí... Não, eu esqueci mesmo. Então... Foi merda. Não sei o que aconteceu. Cara, eu fiquei louco. Eu falei, não era tarde, não era de manhã. E foi lindo isso, sabe por quê? Foi lindo. Só um parênteses, eu estou te cortando, né? O que é muito importante. Eu mesmo humanizo quando eu falo deu merda. E tá tudo bem. Aí, conversando com vocês, tá tudo bem. Não caiu o mundo. Eu não fiz um harakiri e tá tudo bem. E aí, estamos hoje. E quem sabe, a semana passada, eu estava com a cabeça cheia. Não ia dar para conversar assim. Olha aqui como eu estou hoje. Eita, que maravilha. Muito obrigado, então. Te cortei. Segue aí dos planetas, né? Dos planetas, exatamente. Eu quero que tu me explique isso aqui. Vamos lá, então. O que os estudos do tempo têm a nos ensinar sobre esse dia? Sobre a grande conjunção do dia de hoje, que a gente está aqui conjugado nós três. Na dança cósmica entre os planetas do nosso sistema solar e outros sóis da galáxia, as eras são compreendidas como grandes ciclos em que a angulação da Terra
está direcionada para uma das constelações ao nosso redor. Os egípcios antigos viviam em um momento em que o planeta realizava seu movimento em direção à constelação de Leão. E esse é um dos motivos para a construção da esfinge de Gizé, como uma criatura parte leão, parte homem, observando os céus. A era comum que vivemos ao longo dos últimos 2000 anos, o mesmo movimento planetário apontava para a constelação de Peixes. O início da era de Peixes foi marcado pelo momento em que dois planetas irmãos à Terra, Júpiter e Saturno, apareceram como um no céu e formaram a estrela de Natal, ou estrela de Belém, alguns dos símbolos associados ao cristianismo. Só mais um parágrafo. Este 21 de dezembro, mais de 2000 anos depois, um novo encontro entre Júpiter e Saturno acontece no céu. Mas dessa vez, o movimento acontece direcionado à constelação de Aquário. Mais uma vez, o aviso de boas-vindas a uma nova era? Essa é uma pergunta. Uma notícia boa em meio a tantos desafios, pela janela aberta do solstício, parece entrar um novo ar. Uma brisa que antecipa um trabalho árduo que todos nós temos pela frente na cura da nossa relação com o planeta. Relações menos materialistas, menos baseadas em medo e abuso de poder, sem tabus, sejam eles religiosos, sexuais ou de qualquer tipo. Na história da humanidade, grandes mudanças são catalisadas por grandes eventos. Quando sentimos que algo maior está em transformação ao nosso redor, também agimos em prol dessa transformação em nós mesmos. Solstícios, de verão no hemisfério sul, de inverno no hemisfério norte. São janelas que nos dão a oportunidade de observarmos estas grandes mudanças, agindo em prol do que há muito já acreditávamos que precisava se transformar. A história não se repete, mas ela rima. Que transformação você fará nascer no novo tempo? Eu adorei isso aqui, por isso que eu quis trazer nessa nossa conversa sobre tempo, que a gente vai fazer um link com conforto, com medo, com desafio, com todas as temáticas que já passaram pelo nosso Rock Night. Ô, Cristiano, você podia continuar falando, eu estava adorando, viu, cara? Tá te escutando. Não tem mais aí? Ah, que bonito. Depois agora, assim... A gente compartilha o link do texto depois ali embaixo. As descrições. Não, muito lindo, é muito lindo. E aí tem uma questão que eu vejo uma relação muito forte desse... eu acabei de fazer... Felipe, a gente tem história dos TEDx, né? Eu acabei de fazer um agora e assim... foi sobre tecnologia e falei arte, o Tigoite, que é a arte de transformar cada instante um momento precioso. E o tempo, hoje, ele está predominantemente, na minha opinião, olhando para frente. É uma ansiedade nesse país, campeão pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como campeão em ansiedade no mundo inteiro. E eu vejo que o tempo também, a grande oportunidade hoje nessa questão do medo que apareceu aqui, né, com o Cristiano falando, é a gente acessar o presente. Né? E o presente está conectado a uma emoção de alegria. E o medo, com a emoção do futuro, a emoção do medo está conectado ao tempo do futuro. A tristeza, né? E aí tem uma discussão muito grande, a raiva, mas a meu ponto de vista, a raiva ao passado. Então, acho que esse é o ponto muito importante da presença, né? Para falar do tempo. Antes aí de começar, a gente estava conversando sobre... Eu estou querendo curso de presentes possíveis, e não
futuros possíveis. Se fala muito de futuros possíveis nesse ambiente de muita ansiedade, né? De descobrir se você não está aqui, né? E é uma questão da máquina que a gente vive isso tudo. Então, eu vejo que o tempo é um espaço também. Assim, conecto também uma palavra que se chama M-A, que é o ideograma que é um portal com o sol dentro. E ele representa o não espaço. Né? O não espaço é onde tem possibilidades. Quando você tem duas coisas aqui, né? Você não pode colocar nada nesse lugar mais. E fora esse lugar que tem muitas possibilidades. E não é que não tem nada. Esse vazio, entre aspas, ele é rico de possibilidades, né? Então, o tempo está ligado a isso. Isso também é na música, quando tem a pausa, né? Aí eu conecto a questão da pausa, que tem a ver com esse TEDx que foi feito, né? A pausa por um processo de você se conectar a ti mesmo, né? De você. E aí, eu não vi o podcast, né? Não escutei, que tem aqui a questão do Dores e Delícia do Ser Quem Sou Eu, que está ligado a esse contexto aí, né? Então, e também tem outro em seguida, depois foi o 6, que Who Are You? Who? Né? Isso era sobre os 50 mais, 60 mais, um desafio desse público perante as novas tecnologias e a pandemia. É só garotada, porque eu estou com 65, então já não entro. Estou brincando, 60 a mais. É tudo garotada. Eita, essa turma aí, jovem, 50 anos, garotada. Foi lindo, Matsu. A gente tinha uma senhora de 80 anos, Felipe, ou 90? Acho que 80. A Isabel. Acho que era 80. A Isabel deu um depoimento tão lindo sobre como ela se virou na pandemia, como ela está aprendendo sobre as tecnologias e como ela está presente nesse momento de hoje. Ela não está abdicando desse presente, não está se lamuriando pelo passado que aconteceu, ela está vivendo. Então, a gente teve 2 depoimentos, 2 pessoas muito bacanas falando sobre isso. De manhã eu ando aqui e eu encontro sempre uma senhora andando devagarzinho. E aí eu resolvi, com uma cara de pau, né? Pessoal, com licença, não é assédio. Mas a senhora é o seguinte, como que vai? Qual o nome dessa senhora? Meu nome é Edson. Ela chama Julieta Turra, 96 anos, andando lúcida. E ela contando, ela falou assim, olha, eu tenho que ir ali na padaria e eu não vou poder ficar. Mas adorei estar com a senhora, mas eu gostaria de ter uma tarde toda para ouvir a história da senhora. E ela fala que o marido veio da Itália. É assim, professor, uma história que eu vi o filme com ela, né? E lúcida, né? Então, eu acho que é tão a questão de você escutar, né? E honrar essa coisa que eles não é 50 anos a mais, ou 60 a mais, ou 65. É através deles que nós estamos aqui. Exato. Eles fizeram a parte deles. Independente como que deixaram o mundo. Mas fizeram o melhor. Isso é incluir. Né? E não achar que a gente nasceu assim. Pum. Nós dependemos. Eles fizeram no melhor deles para a gente estar possível aqui. Isso aqui que a gente está junto, eles fizeram isso. Lutaram, trouxeram dentro da sua dificuldade, né? O marido da Julieta Turra, o pai,
foi trabalhar em construção de estrada, uma pedra caiu, matou o pai dela, e ela era jovem, estava na barriga da mãe, e a mãe deu a volta por cima. Tudo isso são coisas que ela honra e traz. E tudo isso foi possível para a gente estar aqui, né? Alguém fez essa parte. Aquela pedra que ele estava tirando está aqui no prédio onde eu estou. Exato. Isso é incluir. Exato. No teu TED mais recente, porque tu tá que nem músico assim agora, né? No último disco. Não, já né? tá ficando. Eu acho que eu já tá ficando meio estranho, mas tudo bem. No teu TED mais recente, não vou dizer o último, porque torço para que aconteçam muitos ainda. No teu TED mais recente, você faz um relato muito lindo sobre um momento que você passou de doença e que você teve uma conversa séria com o teu filho. Então, aqui para os nossos ouvintes, a gente pode colocar o link aqui na descrição do vídeo também, né, Felipe? A gente promete que coloca vários links. Não está oficial ainda esse aí. Então, quando vai tiver, sair. A gente comunica. Por favor. Enfim, o Matsu fez esse TED lindíssimo, TED... como é que chama? Cotemig. Cotemig. É uma escola, uma faculdade de tecnologia mineira. Um TEDx Cotemig, ele fez esse relato, então, muito lindo, de uma passagem dele. Aí a minha pergunta é, o tempo andava corrido para ti naquele período que teve aquele piripaque lá, que você precisou ir para o hospital? Aquele episódio fez com que tu pausasse o tempo ou desacelerasse esse tempo teu? Ou foi a pandemia que também possibilitou estar mais presente com os teus? Olha lá. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz. É assim, o público, né? Eu coloquei um stent há 1 ano e meio atrás, tá? Para todos saberem, tive um infarto. E eu ressignifiquei esse evento do stent, que é um tubinho que você coloca e expande expande a artéria para fazer o fluxo de sangue. Eu ressignifiquei como eu dei fluxo à minha compaixão, certo? Com a pandemia, eu refleti muito porque nessa época, desde 2016, quando fui lá fazer que saiu um TED também disso, saiu 2, né? Saiu o TEDx da Design a Deriva da Vida, onde eu conheci o Felipe, da Unicinos, e era da minha vida profissional. E depois em São Paulo, que foi com a minha pergunta silenciosa, os dois estão ligados a essa experiência lá do Chile. A partir da experiência do Chile, que foi fazer o coach ontológico, e que é ontológico, é acompanhar o processo de aprendizagem diante do ser. Bom, eu nunca estive tão sereno comigo. E eu estranhei, né? Eu estranhei a questão que eu estranhei que eu estava muito sereno, né? E por que eu tive o infarto? E aí, agora na pandemia, eu cheguei à conclusão que, para mim, o estresse sempre foi conectado só dá eu dei que o pessoal. E aí é assim. Eu sempre fui conectado ao estresse, a algo ruim. Fui lá, briguei com o colega, falei de uma maneira que não deveria. Mas por que a pessoa está desse jeito? Né? Agora eu descobri uma coisa na pandemia. O estresse também vem. E esse foi meu estresse. De coisas que eu amo fazer. Porque o estresse
ele vem de coisas que você passa do limite. Isso pode ser de coisas boas e ruins. Eu aprendi que era só coisa de ruim. Agora, o estresse que vem de passar do limite das coisas boas é perigoso. Uhum. É como moto. A moto, você começa a ter uma sensação suposta de segurança e ela vai te puxando. E aí você, nossa, de repente passa um cachorro na frente e dá uma desgraça. Então, é uma coisa nova que ninguém vire. Talvez tenha gente falando, mas eu não escutei isto. O estresse de passar do limite que eu amo fazer. Nos últimos... Olha, desde 2016, eu estou adorando, eu estou apreciando agora. Eu estou fazendo mestrado, estou curtindo, eu estou grampeando, eu estou fazendo os cadernos com a minha mãe. Edson, você desligou o som. Desligou o som rapidinho. Você se emocionou falando da sua mãe e desligou o som. Não, desculpe. E aí, tá, resolvido. Assim, o que eu divido com vocês, tá? Eu vejo que se tivesse um presente para dar para todo mundo, eu faria uma régua impressa num elástico. E que essa régua fosse elástica. Então, se você passa do limite, você puxa a régua mais para dentro. Entendeu? E isso é a vida para mim. Então, a compaixão foi me acolher nesse processo. Agora, a pandemia me trouxe essa consciência maior para mim que o limite também tem a ver com coisas que eu amo fazer. E isso é hipnotizante. Eu não noto quando eu estou passando do limite. Porque estou a mil, aí depois começo a sentir um pouco meio... né? O que está acontecendo? Então, eu vejo que eu quero ampliar essa escuta diante desse limite, né, que eu estava passando, né, fazendo coisas que eu amo. Porque muito comum é fazer o que você não ama, que é o mundo de escassez. Agora, fazer o que você ama demais, para mim, tem riscos. Então, eu estou acomodado, eu vou puxando, mas tem uma hora eu falo, olha, não dá para entrar em todas as redes, não dá para estar em todos os amigos secretos da minha vida, entendeu? Essa história, eu quero estar lá, mas não posso estar em todos os lugares. E aí eu fazer pedidos, tá aqui, e tá tudo bem. Exatamente. A gente sabe que sim. Tu sabe, Matsu, que quando a gente estava fazendo aqui a curadoria, né? A gente foi te convidar e me veio a questão do pensamento do tempo, foi muito daquela a gente ficou vendo, né? A gente assistiu em primeira mão aí o spoiler da tua apresentação desse TEDx aí da Cotemir que vai sair. Sim. E me veio a questão do tempo, principalmente na tua fala ali de que, né, essa questão do estresse que surgiu, do que teve que fazer coisas às pressas, a tua fala com o teu filho, foi bem forte, daí me pegou. Eu quero saber assim, essa relação como é que foi essa fala com o teu filho, como é que foi depois. Se teve uma pós-conversa, como é que foi isso para o teu filho também assimilar isso? Chegou a ter uma conversa com ele? Eu vejo que continua a conversa com meu filho. E a história com o Ângelo, eu já tinha conversado isso numa live, e eu fiquei surpreso no sentido comigo que isso emergiu lá na hora, né? Quando um filho está fazendo sinal da cruz, quase chorando, e você vê que ele está assim, o pai vai morrer, né? E como é que você pode falar que você pode morrer sim? E não é de, tudo bem, não, mas você pode morrer. E é verdade. E como é que você fala de um lugar que é verdade,
mais ou menos o tempo acolhe. Então, essa conversa apareceu na hora, a história que tem a ver conosco. Aqui, nós estamos junto com os nossos pais, Felipe, você e o Cris, eu, as pessoas que estão assistindo, estão com todos os pais juntos, porque a gente vem do sangue deles. E todos os antepassados também. Então, nós não estamos sozinhos. E o que nós temos não é que nós, na era digital, a gente está aprendendo. A gente está libertando tudo que a gente já tem. E a história com meu filho foi dizer: eu posso morrer na operação, mas em ti nunca vou morrer. Porque você vai levar o meu sangue da sua mãe. E aí não falei desse jeito, né? Agora eu falei de brinde todos os antepassados. E todos o know-how que eles aprenderam, de toda a história que eles têm de processo de aprendizado, vai estar em ti, filho. E para mim isso foi, para ele, para mim, assim, emergiu. E eu fiquei, falei, cara, de um lugar de amor, sabe? De um lugar de uma autenticidade, assim, uma coisa que eu falei, cara, de onde saiu, não sei, não importa, vamos curtir esse momento. Isso é a história. Para mim, quando Maturana fala que criatividade é libertação do que você tem, não sabe, você não, é libertação do que você tem. E aí eu acrescento, e você não sabe, não tem consciência, é isso. E a história é que o que acontece não vem de fora. Né? Eu brinco, assim, todo mundo me chama de professor, mas eu não tenho classe, eu sou professor, aluno de todos, né? E também aprendiz. E agora estou fazendo pedagogia, quem sabe agora tem título que seja mestrado de professor. Né? Eu acho que é isso, sabe que tem uma história de duas coisas. Para não morrer como estelionatário, e também fazer jus ao japonês que estuda. Não, mas, sabe, é muito doido isso, sabe? Cris, é o seguinte, ó, quer ver? O professor que é professor ensina o que não sabe e acompanha o que liberta do aluno e aprende junto. Para mim, esse é o conceito de professor. Ele oportuniza, ele cria contexto que o aluno emerja por ele e ele aprende com esse processo junto. E não que eu vou te mudar. Eu não gosto dessa palavra, né? O cara me mudou. Quem muda é a empresa de transporte. Formou também, né? Utilizado. Então, eu acho que é essa história que você tem essa relação, né? De humildade, de você, o quanto o design aprende com o projeto, porque ele faz algo e o cara que vai usar usa de uma forma inovadora e você fala, agradeço, mas eu não sabia que podia usar desse jeito, entendeu? E aí eu aprendo junto, né? Então é mais uma base para depois aprender com o uso, com a prática do outro. Eu acho que esse é o processo também de design, e não dizer que eu fiz e você precisa ser educado como deve ser usado. Quando você falava antes ainda do lance da morte, da iminência da morte, me lembrei de uma forma como os mexicanos encaram a morte. Pelo menos não encaram, mas entendem a morte. Eles falam que a gente pode morrer 3 vezes, pelo menos. A primeira morte se dá quando a gente sabe da morte, quando se dá conta da morte e sabe que pode morrer. A segunda morte se dá quando se morre de fato, quando acaba a vida. E a terceira é quando a gente é esquecido. Então, a gente morre pelo menos 3 vezes. Então, quando você traz essa coisa da ancestralidade, logo me ocorreu essa memória, porque a ancestralidade é uma forma de manter vivas as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente cultua, que a gente aprende.
Então, às vezes, os escritores, os mestres, os sábios nos deixam livros escritos e é uma forma deles jamais morrerem. Ou a lógica de plantar uma árvore também, ou ter um filho, porque a gente permanece vivo a partir dessa obra. Isso. E agora, falando disso, me lembrei também do dizer do Mário Quintana, que está na lápide dele, que diz assim: eu não estou aqui. O que significa isso, né? Não venham me visitar aqui no meu caixão, aqui no meu túmulo, porque eu não estou aqui. Está no coração de cada um. Exato, me procure nos meus livros, na minha poesia e tudo mais. Então, eu só queria fazer esse breve... Mas você falou uma coisa da morte, né? De saber, e depois quando você morre, e depois de ser esquecido. Agora, ser esquecido tem uma parte de se esquecer. E aí onde você esquece todos os antepassados. O se esquecer é muito forte. E o quanto você se esquece, o quanto você está. Mais para fora do que para ti. Né? E aí onde você conecta a pausa. A pausa não é o ócio, o negócio, né? Negar o ócio. Não é o oposto do negócio, não é isso. A pausa é o momento onde você tem muita atividade. E aí eu vou falar sobre estudos, né? E eu li isso sobre a pausa. O seu cérebro gasta muito oxigênio. E não é desligar, é onde você ativa você. É na pausa para você estar, para você não se esquecer. Então, a pausa pode ser a presença no momento de não se esquecer. Cara, isso dá o TED, né? TEDx, né? Daqueles de 18 minutos. Não, pensa, olha que loucura. Sim. Isso a pausa não é para você ficar, não é ter que fazer. É você estar tão flow que você deixa o seu ser aparecer. Né? Para você não se esquecer, né? Que é o lance lá do budismo. Quando a água não está com as ondas reverberando e ela está calma na sua pausa, a possibilidade, a oportunidade, o convite de você acessar o seu ser é grande. E aí, nesse momento, eu falo que acessar o seu ser de forma de você não se esquecer, que é a morte de você não acessar o seu ser. E aí, seu ser está por outro, está para a rede social, está para isso, está para aquilo, e não está para ti. Não está para sua família. E eu, ontem, pesquisando lá, ouvindo, né? Eu vi uma live da Angélica Olvera, que é aquela que fala do solo um coração agradecido pode aprender. E ela fala que ali começam uma conversa como associar, compatibilizar a vida profissional com a vida da família pessoal. Uma executiva falando. E aí ela fala que ela assistiu essa pergunta do Bert Hellinger, que é o criador que estruturou, não o criador, ele fala que estruturou a pedagogia sistêmica. E o Bert Hellinger fala, nunca você vai conciliar. E todo mundo ficou, mas como? Não tem o caminho do meio? Nunca. Porque sempre a família vem primeiro. Porque é da família que você vai ter a energia para ser profissional. E não o contrário. E esse ponto da pandemia, eu digo que, eu brinco, eu vou continuar com a Sofia, eu estou feliz da filha. Pô, professor, eu que viajei o mundo inteiro, vivia viajando toda semana.
cara, eu estou me deliciando, eu estou aprendendo, eu estou sentando e eu vejo a conversa familiar que, cara, eu tô muito curtindo esse lance do estar na família. Né? Sabe, Matsu, que uma das conexões que nós temos aqui em comum é o próprio TEDx, né? E esse ano teve o TEDx Unicinos, que foi também o tema sobre tempo, e eles fizeram 2 indagações, eu lembro no chamado, que eu lembro que eu queria fazer para ti, né, quando a gente estava pensando a questão do tempo. Que era, quem era você em 2019? Quanto tempo você tinha? Quanto tempo você tem agora? E a pergunta é muito interessante isso, né? O Felipe, no passado, quando ia ter alguma coisa, estudava qual perfil, qual a possibilidade de Felipe perguntar alguma coisa do TEDx. Oxe, ó, estou na deriva, estou liberto. Agora eu vou dizer uma coisa. O meu tempo em 2019 e 2020 é o mesmo, porque eu sou único. Esse tempo está dentro de mim. E não é o tempo cronológico. É o tempo que eu tenho. Né? E isso que eu tenho. Agora, a pergunta que pode estar no junto, como é que esse tempo que sempre tens, o que está emergindo hoje mais? Para minha família, é uma coisa muito importante. Cada vez mais, que eu acabei de falar. É dela que eu tenho forças. Né? E muitas vezes, com N motivo, eu voltava cansado. Há 4 anos eu subia e descia a serra, acordava 4h30, para de manhã dar um beijo nos meus filhos, dar um beijo na Sofia, no Pedro e o Ângelo, os meus filhos, né? E à noite eu dar uma boa noite para a Sofia e para o Pedro e o Ângelo, eles sempre dormiam mais tarde. E foram 4 anos assim, né? Subindo a serra, descendo. E porque eu não queria mais ficar em Farroupilha, e foi uma coisa muito forte, assim, uma fala do Pedro Pequeno falando assim, diante dos colegas que tinham pais que eram separados, separavam, e falando, pai e mãe, vocês são separados? Né? E aí eu comecei, porque eu dormia em Farroupilha, via final de semana aqui, era uma confusão na cabeça deles, né? Então, o tempo, para mim, é o mesmo. A questão é como é que eu exerço ele diante das coisas, né? Então, eu vejo que hoje, esse tempo, para mim, ele está sendo expandido, talvez o mesmo, né, o tempo, mas ele está usado mais para um aprendizado comigo mesmo, cada vez mais. Edson, vamos tentar imaginar assim uma imagem. Quando você falou Edson, aí é uma coisa séria a pergunta. Quando o Banzai não é, né? Você lembra? Banzai é quando o pai fala assim, Edson. Aí é o pau come, né? Edson Matsuo. Não é Cris? Cristiano. Aí a coisa pega, né? O Banzai é pra galera do fundão. É fundão, é isso aí. O Banzai, imagina, foi aí que eu peguei o apelido no cursinho, né? Que eu aprontava no cursinho. Era uma delícia. Tá pronto ainda, que eu sei. Eu comecei a ilustrar. Olha, só para entender, eu comecei a desenhar ganhando dinheiro, que eu achei um absurdo. Eu falo no TEDx da Unicino, porque eu achava como é que eu poderia ganhar dinheiro, algo que eu fazia rápido, curtia, né? As pessoas não receberam extidão, eu recebi, então podia fazer de graça, e era conhecido pelas pessoas, pelas meninas da época tal, né? E foi no cursinho. E eu, com esse apelido, eu fazia caricatura ridicularizando os professores do cursinho, porque eles faziam bullying com a gente. E aí tinha uma forma de fazer bullying com eles. E aí, até que o dono
do cursinho me convidou para fazer as capas do jornal de cursinho, então aí eu entrei para o sistema, aí eu já comecei a ganhar material, a pagar o cursinho, então, mas tudo bem, foi tudo certo. Mas fala aí. Então, Edson... Sim, Cristiano... Pensando presente, passado e futuro. Você está no centro, no presente. Você corre em direção ao futuro, ou você caminha em direção ao futuro, ou você é um sujeito sentado e o futuro vem até você. Conseguiu entender a lógica dos movimentos? Não, eu consegui, mas essa pergunta você quer uma afirmação. Não, eu só tô... É assim, que eu quero comentar, que eu aprendi em uma conversa com o Roberto Crema, tá? E eu fui fazer um grupo aí, não foi na Anshan, foi uma palestra, e aí teve um jantar de confraternização. Acidentalmente, eu sentei do lado do Roberto Crema. E a gente foi conversando e tal. E ele falou um negócio muito interessante que tem a ver com o budismo. Simetria. Tá bom, vamos lá. O que é uma coisa simétrica, o Cristiano? O Cris? Igual. E assimétrica? Desigual. Tá. Simetria do futuro e o presente é o futuro tem tantos presentes como presentes. O futuro e o passado. Tá? O futuro e o passado. O futuro tem tantos presentes com... o futuro... Estão gritando ali, eu estou ouvindo. Chegou a italiana em casa. O futuro... Acho que ficou pronto a minha porta. Tá. O futuro... é duro. Professor, tá interessante esse rock and roll aqui. Viu? Assim, o futuro e o passado. Tá? O futuro tem tantos passados como o passado tem tantos futuros. E aí nasce o presente. Isso é o lado do bem e o mal. Não é meio do muro. É você incluir as extremidades que se conectam. Inclusive, essa história que eu acredito que o design, para mim, é uma atitude, é uma filosofia que serve de ponte entre as extremidades. Não para uma passar do lado do outra e vice-versa, mas diminuir a distância entre as extremidades, que elas se fundem e o design não aparece. E isso que é importante. Para mim é essa a história. Mas você incorpora o passado, né? E o presente que nós estamos aqui, ele nesse momento tem um futuro e o passado junto. Porque as coisas já estão entre nós. E eu acredito, Felipe, não vai ser igual meu filho, que meu filho, qualquer coisa, ele formou do Gil hoje, né? Precisa de referência. Cadê a referência? Filho, eu não sei, vai procurar a referência. Isso me fez sentido, né? E que aqui nós três, isso já aconteceu. Já aconteceu no mundo real, porque nós vivemos num mundo imaginário aqui. Inclusive com a rede social, mais ainda, que é a caverna de Platão. Isso tem a ver com sincronicidade, não tem? É isso aí. Muito bom. Olha, eu acho que vocês vão trabalhar muito com essa edição, porque eu acho que a edição que é o seguinte, os caras não estavam medicados quando fizeram esse Rock Night aí, então tá tudo bem. Mas vai ter edição 0, ele vai na íntegra. Exatamente assim. Não, mas tá assim, até o barulho da Sofia chegou, porque ela tá falando da porta que projetou, que agora ficou, acho que quem tava ligando aqui era o marceneiro e dizer, ficou pronto, mas tá tudo certo, acalmou. É as aleatoriedades das nossas conversas. Por isso que é o Rock Night. O Rock Night, nossas conversas aleatórias, que daí até casa um pouco querer entender o que te chamou mais atenção no nosso convite, daí depois tu
Não, mas espera aí, já teve tanta conversa interessante aqui que a gente pode daqui a pouco estar circulando por elas, né? A gente falou de maternidade, tu comentou, vamos falar de paternidade, né? A gente falou ali de um leão por dia, filhos, amor, reciprocidade, sentimento, o ativismo, né? A política, a tecnologia, enfim. Entre esses nossos episódios aí que a gente conversou e que tu disse que a gente podia daqui a pouco a gente até já circulou por muitos deles aí nessa nossa conversa. O que me bate muito forte de tudo isso não é quem sou eu, né? Mas, assim, o que eu tenho sido e como eu aprendi a ver o mundo desde criança. Isso é ontologia. Né? Como é que você aprendeu a ver? Eu não vou falar se é o mindset. Como é que você consegue... O que você vê a mesma coisa, nós estamos vendo, né, um outro de forma diferente, em função do que nós aprendemos a ver. E isso é muito forte, essa questão que soma o que você vê e o que você interpreta. E isso é você se conhecer. Como é que eu aprendi a ver desse jeito? Sem culpa. Se tu tira os óculos, tu enxerga a mesma coisa? É sobre a miopia do que a gente vê e que a gente acha que vê. Ou, né, e aí eu vou falar o seguinte, Cristiano, e o quanto que você vê diferente com o meu óculos, e o quanto eu vejo com o seu óculos outro Cristiano, e não o Cristiano que se vê. Eu já vi outro Banzai sem óculos aqui agora. Entendeu? Aí fala de novo, que eu tava te cuidando, tu sem óculos, tu é diferente sem óculos. Puxa, só vê a gravação porque nem sei o que eu falei, mas eu gostei. Cara, eu gostei que eu falei, mas eu não sei, é porque foi emocional, né? No amor. Eu peguei, que outro Cristiano você vê através da lente do Banzai. E com outro Cristiano que eu vejo com o próprio óculos do Cristiano. Exato. É lindo isso. Como é que se aprende a ver através dos outros? É lindo isso, hein? Exato. Professor, isso para colaboração é um respeito e uma apreciação como o outro vê. Que lindo isso, hein? E é um pouquinho da tentativa de ser empático também, porque o próprio Maturana diz que empatia não existe. Mas numa tentativa de ser empático, é no mínimo tentar enxergar com a lente dos outros. E que tem a história, que aí é uma controvérsia, é usar o sapato do outro. Eu gosto de olhar através do óculos dos outros. Perfeito. Né? professor, não tem que fazer o museu da empatia. Não com sapato. Porque eu fui, mas eu fui de sapato. E era lindo. Eu fui 2 vezes, levei aí toda a turma da Grendene e convidei, né? Não levei, não sou eu para... Convidei, foram os colegas e assim, você ouvir a história da pessoa com o sapato que ela andou. E aí, nós podemos fazer professor, vamos fazer no Rock Night. O cara pega óculos de um outro e vê como é que o outro aprendeu a ver, como é que eu imagino do jeito que eu vejo o Cristiano vê o mundo, apreciando isso. Puta, isso é lindo, hein? Pô, vou falar pro meu filho fazer máscara dos óculos. Não, olha que loucura, né? Pode ser uma coisa linda de conexão e de apreciação. Né? O quanto que quando eu falo do Cristiano, né? Como ele olha, tem a ver com o meu olhar também, porque o que que eu aprecio no Cristiano, eu tenho em mim também. É o lance quando o Pedro fala, quando o Banzai fala do Cristiano, fala mais do Banzai do que do Cristiano. Isso para as merdas, né? Para as coisas boas também. Para as coisas boas também. Por isso que o termo Cristiano se dizer eu te amo, o certo não é certo e errado. Não existe certo. Um jeito
conceitual, tá? Ontológico, que poderia ser eu me amo em ti, Cristiano. Como também pode ser eu me odeio. Mas eu me amo em ti porque eu só vou te amar se eu estou me amando. Exato. É lindo isso, hein? É muito lindo. Ó, numa discussão não é bom usar isso, porque senão leva uma bolacha, vai depender do outro lado. Não, mas numa discussão, eu já tive uma discussão ferrenha, e sabe que eu parei? Fiquei parado e falei, e o que foi? Eu falei, eu me amo em ti. E aí, tudo bem. Mas vamos trazer isso para uma briga de casal. Eu me amo em ti e eu me odeio em ti. O me odeio em ti está muito relacionado à expectativa também que a gente cria no outro. Geralmente são essas causas de brigas, de debates, de discussões, porque a gente tenta às vezes mudar o outro, mas na real a gente tem que aceitar esse outro como ele é. Afinal, a gente se apaixonou por essa E se mudar, né? E poder se mudar, porque o poder está em nos mudar, mas não em mudar o outro de uma maneira, né, imposta. Então, isso que tu falou faz muito sentido para mim. Eu me amo em você, ou eu te odeio em você também. Ou me odeio em você. Odeio em você. E o Cristiano tem dificuldade de falar e odiar a outra pessoa, por isso que ele engagueia. O Cris, é o seguinte, ó. Eu vejo que tem uma história de tempo aí, hein? Muito. Quer ver? Tem o tempo também da distinção. Qual o tempo que possa existir na distinção entre ambição e expectativa? Entendeu? O quanto numa relação de casal, a ambição, o desejo, pode facilitar o convívio diante da expectativa do outro. O quanto a expectativa no outro é muito mais de que tem de expectativa do que a dignidade do outro ter a dele. Exato. Então, é essa questão que possa existir nessa discussão, né? Qual é a mochila que você carrega de expectativa do outro, se isso é do outro, não é seu. E daí que vem a magia do óculos, da gente poder vestir o óculos do parceiro, o parceiro vestir o óculos. É isso aí. E o óculos, e o quanto o óculos é você criança, é você aprendendo as coisas que seu pai não ensinou, mas você viu a relação. O quanto que um óculos de uma criança com déficit de atenção e hiperatividade vai para a escola e ele não está preocupado em estudar, ele está preocupado em salvar o casamento dos seus pais que estão em conflito. E ele, pelo que tem sangue dos dois lados, ele fica inquieto, ele quer resolver, ele não pode estar presente, ele quer voltar em casa porque está preocupado com isso. O quanto é isso? E aí a culpa é... O que é? Aí sobra culpa para todo que é lado. E o que salva a culpa pode ser aí, uma leitura minha, que aí é estudo. A própria Ritalina é que resolve o problema. E não é isso. Isso, verdade. Além da... Você trouxe um tema aqui, uma palavra, uma buzzword, que a gente usa muito, mindset, para fazer a leitura do mundo, né? Qual é o seu mindset para entender a leitura do mundo? E eu gosto muito de uma outra palavrinha também que chama Zeitgeist. Espírito, do tempo. O espírito do tempo. E eu noto em ti, Matsu, que tu consegue ter, com o teu mindset, fazer uma boa leitura dos tempos atuais. E tu é uma pessoa super jovem e consegue fazer e nos mostrar como é que as coisas estão acontecendo. Então, assim, eu queria te agradecer muito por você ser presença constante no nosso meio, estar com a gente poder beber dessa fonte de sabedoria japonesa, né, desse teu ikigai imenso. Sou boliviano, hein? Sou boliviano. Desse boliviano paraguaio. Japaúcho oliviano, nosso japaúcho oliviano. Mas olha que lindeza, né? Só uma mistura dessa poderia causar... Claro.
Eu tô no lugar certo, cara. Muito bom. O Cris, só uma coisa nessa fala, que é o seguinte, você não precisava exagerar, você poderia falar jovem. Porque quando você fala super jovem, já é ironia, né, cara? Não é. Super jovem é tu, eu sou jovem. Tu é jovem. Tu é mais jovem que eu e o Felipe juntos. Bom, professor, obrigado. Não, eu acho que é mais de agradeço aí essa oportunidade de eu estar comigo também refletindo. E eu digo também, cara, senti muito bem conversando com vocês aí, viu? E é uma gratidão no sentido de, tá surgindo. E para mim, hoje, da pandemia, não que as coisas não são importantes ou não, mas eu estou dando importâncias para as coisas, eu estou cuidando das coisas que são importantes, muito mais não... eu estou buscando dentro do meu melhor essa qualidade de conversar e olhar para vocês dois, entendeu? Né? E eu acho que isso para mim é muito importante, dessa conexão. Eu estou em grupos tal, mas aí tem um momento de estar no grupo. Eu vou fazer um checklist aqui contigo. Falamos de conforto? Sim, muito mais o conforto. Muito conforto espiritual. Falamos de medo, quando tu trouxe a fala do Pedro. Pedro não, do Ângelo. Isso. E o medo, falamos de um antídoto do medo, que é a presença no presente como presente, que é a alegria, porque o medo está conectado muito ao futuro. E o mercado de medo é um mercado fantástico de indústria do medo. Inclusive, você entra num evento e fala, olha aí agora, não é mais VUCA, é Bunny. Opa, falando em Bunny, sabe o que é Bunny, né? É bright, é fragmentado, que eu até escrevi aqui, ó. Outra foto do VUCA. Fragmentado, ansioso, ansiedade. Ansioso, não linear, incompreensível. Inventei um, que é contra o Bunny, porque o VUCA já foi. Não fragmentado é o sistêmico. Não é ansioso, é o alegre. O não linear é lineares. E o incompreensível é o aceitável. Puta, isso aqui vai dar outra coisa, hein? Isso que eu fiz hoje. Esse vai ser o próximo Rock Night. Vamos fazer isso aí, pô. Viu? É só frases que é só para ansiolítico. Vai passear, esse mercado de dívida, de medo, de dúvida, eu estou devendo, eu estou atrasado, eu tenho que saber. Cara, pausa. Pausa para conectar ao seu lado sistêmico, alegre, lineares, não é só não linear, lineares e principalmente aceitável. O que você carrega que é seu. Joga os boletos para trás, assim, ó. Porque... Pera. Obrigado. Pera. Calma, não acabei, Matsu. Professores, só dá uns minutinhos. E eu queria continuar, só dá 2 minutinhos. Eu vou sair. Só um pouquinho. Pera. Eu posso ficar com vocês e só responder o negócio? Porque só professor, tá uma delícia essa conversa. Opa. Espera aí um pouquinho só. Tem... Cara, que dia lindo hoje, hein? Professor, sabe que essas conversas nossas, cara? Puta, que é isso aqui? Só um pouquinho só. Não. Porra, que sorte, cara. Professor, pensei que fosse... Onde vocês estão, hein? Peraí. Aí, beleza. Professor, eu pensei que fosse 16 horas, 15, 17, ufa. Puta, ganhei tempão. Porque eu tava pensando... Ganharam tempo, então a gente pode ficar 1 hora. Tô brincando, vocês não me aguentam. Vai, vamos lá. Manda ver, professores. Que loucura. Concluir o nosso checklist aqui de temas que a gente estava combinando de fazer.
Vamos lá. Do conforto, do medo, desafio. Teve desafio? Desafio. Eu acho que é muito legal, porque o desafio ele é uma grande... O quanto que... professor, volta tudo. Eu vou começar a fazer perguntas silenciosas para cada palavra que você fala. Vamos lá. Conforto. Conforto. Por que o conforto... O conforto... Opa. Está escutando? Vai de novo. Conforto. Peraí. Está ouvindo? Sim. Alô? Está falhando. Agora deu uma falhada. Tá estranho. Agora tá ok. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Pô, comprei um equipamento novo para falar com vocês. Alô? Tá certo? Nós estamos te ouvindo. Agora deu. Tá. Vamos lá. Conforto. Conforto. O conforto pode ser... Por que o conforto pode estar conectado à superação dos meus desafios como uma oportunidade de cura? Já matei 2 aí, hein? Desafio e conforto. Hein? Medo. Medo. Porque o medo pode ser a grande oportunidade de descobrir a minha criança que ainda está crescida em mim até hoje. Sim. Porque o sim pode conter vários nãos, como os não podem conter vários sims? Emoção. Porque a emoção leva a ação e a razão à conclusão. Dores. Porque as dores são aliadas do meu corpo para eu entender o que está passando com ele e a minha vida. Delícias. Porque as delícias são momentos... Não, porque as delícias são palavras para a grande oportunidade de aprendizado junto com os momentos não deliciosos. Ativismo. O quanto o novo ativismo é simplesmente exercer o seu propósito de viver. Quem sou eu? Porque o quem sou eu pode estar conectado no bem-ser e não o bem-ser. Só isto. Porque o bem-ser... Porque o quem sou eu é a oportunidade de eu acessar o bem-ser que sou. Mais 2. Amor. Porque o amor é uma linguagem preciosa em uma relação com o outro e comigo mesmo. Por último, paternidade. Porque a paternidade é uma responsabilidade de incluir quem veio antes, que são os ancestrais, e também oportunizar a consciência de quem está seguindo com esse sangue. Senhoras e senhores, esse foi o nosso Japaúcho, Edson Matsu Banzai. Sem medicação, Cris. Sem medicação, ou ele deve estar medicado. Não, acho que não estava. É sem filtro. Sem filtro. É sem filtro. É bem gráfico, né? O Felipe já é mais gráfico. Num bate-papo, como sempre, delicioso. Matsu, sabe que a gente te adora. Eu me amo em ti, e eu sei que o Felipe também. Eu também, eu me amo em ti.
eu me amo no Felipe também, amo em vocês. E essa conversa foi incrível. Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo de poder estar conosco aqui, conversando e nos transmitindo tanta coisa boa. Felipe. Eu vou terminar com uma pergunta silenciosa. Mais uma. O quanto... Peraí. Deixa o Felipe se despedir. Tá bom, Felipe, fala, beleza. E aí tu encerra pra gente. Com uma frase. Edson, Matsu, Banzai, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e por mais um momento de conversas aleatórias, significativas, profundas e com uma leveza que só tu consegue trazer aí nas conversas, né? Então a gente começa, e a aleatoriedade que a gente começa a conversar por um tema que a gente vagou aí por todos os nossos episódios e outros milhões ali. Enfim, muito obrigado aí por essa tarde. Pô, agradeço. E eu tinha uma pergunta para fazer. Quando o Cris falou, agora você falou, mudou, né? Mas tá tudo bem. Assim, eu agradeço essa oportunidade e eu deixo uma pergunta que para mim que faz sentido do que a gente fez juntos, tá? E é porque a qualidade do tempo e não a quantidade do tempo está diretamente ligado ao espaço de confiança que nós construímos. Obrigado, hein? Esse foi Edson Matsução. Obrigado. Valeu. Nos vemos Valeu. na próxima. Faz a edição e vambora, cara. Vamos lá. E tem mais, já saíram várias coisas. A gente pode pensar aí e continuar conversando, porque essa deriva é o que a gente sentiu, não é que está planejado, sentiu o momento que está vindo. E está tudo aí. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Valeu, muito obrigado. Nos sigam aí, Instagram, rn.conversas, nas principais plataformas de streaming aí, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, enfim. Pessoal, beijo para vocês. Obrigado. Um resto de semana, um bom Natal, bom final de ano. E 10 para todo mundo. Valeu. Tchau.